Oi, Liviane. Oi, Beleza? professor, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. A Delmari estava tentando entrar, não sei se ela conseguiu já. Tá aqui o nome dela. Ah, tá Belmari, conectando. Ana Tá joia. Paula, Elisama. Será que foi a Elisama? Não Oi, foi, né? Marcelo, tá me ouvindo? Oi, Demari. Tô te ouvindo, sim. Oi, Oh, saudade de você. quanto tempo. Pois é, tô te esperando aqui, uma partidinha. Opa, vamos lá. É, Marcelo, Oi. você falou que são 40 minutos que ele funciona, esse Zoom, depois cai? É porque, assim, eu uso sempre o Big Blue Button, que é o do Moodle. Eu me acertei com ele, né? E eu dou aula particular no Zoom, mas o Zoom, quando eu dou aula particular, para um aluno só. Para a turma, eu nunca usei o Zoom, mas me falaram que ele funciona 40 minutos, mas qualquer coisa a gente volta no mesmo link. É só voltar. Foi o que me falaram. Eu não sabia. Ô, Paulo, e aí, beleza? Mas aí eu estava falando com ele, Biane, para a gente também não tomar muito tempo do Marcelo, não, otimizar mais o tempo também, né? E ele fala um pouquinho, apresenta. E aí, agora, só que a gente não vai poder ficar esperando muito, né, a turma entrar, porque senão, Aham. São 7h31. Pois é, a turma, quantos alunos são? olha, o total, né, Libiane? O total mesmo são mais de 100, né? Porque é a turma da EAD, né? Mas a Tá. gente não tem tido uma experiência boa com as lives, não, com eles. A maioria prefere ver a live gravada e depois entrar e assistir. Mas, por exemplo, Floresvato, que está entrando agora. A gente já tem a felicidade de estar vendo ele sempre por aqui, né? Que eu acho que é Legal. muito legal. Quando o pessoal tem a interação, esse negócio de ver live gravada, aí eu não vejo muito sentido nisso. É, Senão, vai para o YouTube, né? Ver um negócio assim, a ideia para é participar, né? Perguntar, participar. interagir e tal. Pois é. Então, teve uma, não sei se a Ana Paula está aí já, a Ana Paula estava perguntando, né, porque nós temos uma das propostas lá do CODAG para eles desenvolverem uma prática e tal, e ela perguntou, fez uma pergunta do Domóvel, eu falei, vamos esperar o Marcelo, né, porque eu acho que não tem pessoa melhor para responder sobre isso. Mas... Aqui, Delmari, já. Você já está aí, Ana? Eu entrei e saí, entrei de novo. É É. que eu construí um plano de aula com base no Domóvel, né, para uma turma de ensino fundamental 1. Uhum, Só que eu li aquele material que vocês disponibilizaram, que é do Marcelo, e eu fiquei em dúvida se o que eu entendi era realmente para ser o que eu entendi. uhum. É que no Domóvel a pessoa canta a escala na nota que ela eleger. Não precisa ser realmente no dó que nós conhecemos academicamente. Sim, acho que o Marcelo vai falar disso também, Sim, né? vou Daqui a falar. pouco. E Na realidade, o processo é muito prático, né? Então, assim, é meio espantoso você trabalhar com algo tão prático em EAD, né? À distância, assim. Então, o Paulo, por exemplo, já foi meu aluno, tá aí, ele sabe das atividades dentro de sala de aula, das práticas, né? Então, tudo vem dessas práticas, né? E no início, a gente não fala de teoria, a gente só pratica, né? Pratica e as coisas vão acontecendo. Eu tentei adaptar algumas coisas para o EAD, que eu vou mostrar para vocês. E em relação a isso, por exemplo, o próprio Ian Guest, né, que foi meu professor, que foi o húngaro que veio para o Brasil e trouxe o método, o pai dele, né, primeiro, depois ele é extremamente prático, né? Eu às vezes até mostro meus vídeos do YouTube para ele não acha assim, não, isso não é muito interessante, não. Você tem que fazer isso em sala de aula. Bem, aí acabou que a gente entrou nessa área digital e o próprio Ian está dando curso agora de harmonia
em EAD, né? E então a gente está se adaptando de alguma forma, né? E eu vou dar o passo a passo aqui para vocês, vou mostrar a plataforma, que lá na plataforma, Ana Paula, você vai ter todo o percurso que eu faço em sala de aula. Então, é legal que você vai ver os primeiros passos e depois como que dá continuidade. É isso que eu estou a fim de mostrar aqui para vocês, já que vocês, né, vocês estão fazendo graduação, né, licenciatura, vocês são professores, né, vão ser professores ou já dão aula. Pena que não dá para. Bom, eu acho que já tem um número aqui que dá para a gente respeitar, né? Os que entraram no horário, aí eu vou te apresentar. Mas só para. Eu estou lembrando aqui, Marcelo, aquelas práticas que você faz, né? Que vai envolver todo mundo ali, maravilhoso, né? Então, não sei se daria para fazer alguma hoje aqui nesse sentido, eu creio que não, né? O problema das plataformas é que o som defasa, né? Então, a gente não tem como sincronizar, mas eu tenho vídeos de todo o percurso, né? O meu mestrado, aliás, eu queria agradecer, né? A professora Delmar foi a minha orientadora, foi um grande privilégio, um grande prazer e uma sorte, que o destino também a gente não sabe, né, o que vai acontecer. E foi um encontro assim muito especial, Delmar. Obrigado demais. E já aproveitar então, né, te apresentar, né, Marcelo? Sim. Mas eu acho que você mesmo pode se apresentar, acho que fica até melhor. Então, eu fiz o UNB, eu sou do Rio de Janeiro e comecei a trabalhar com música, tocando, cantando, dando aula. Eu sempre gostei de dar aula. Eu sempre fui aquele professor assim que eu aprendi uma coisa, no outro dia eu já queria ensinar. Então, assim, quanto mais na minha área que é de improvisação, de jazz, né? Então, assim, eu aprendi um material, já queria passar, queria dar curso e inventava mil coisas. Então, essa vontade, né, de organizar os materiais e tal. E quando eu saí da UNB, eu passei uns 25 anos, 24 anos trabalhando na escola de música, experimentando, e foi onde eu desenvolvi o método, bem na prática mesmo. Marcela, a gente pode gravar? Tá gravando, né? Tá. Não. Tá gravando? Não? Não tá gravando, não? Não. Ó, pause recording. Tá aparecendo recording aqui, viu? Ah, tá gravando. Tá gravando. Porque eu fui botar para gravar, acho que começou a gravar automático. Eu fui botar para gravar e tá assim, ó, stop recording. Aí eu não apertei, né? Tá gravando. Tá bom, então. Obrigada. Então é isso. E quando eu fui fazer o mestrado, eu nunca tive muita vontade de fazer mestrado, porque eu achava muito acadêmico, muito ligado à leitura. Aí quando apareceu o Prof. Artes, eu falei, não, gente, esse mestrado tem tudo a ver comigo, porque é um mestrado que é na prática, né, que eu teria que trabalhar em sala de aula também. Tanto que você pega 20 horas de licença, as outras 20 horas fica em sala de aula. Eu devo ter gravado mais de 40 horas de... Tem microfone ligado aí, né? Eu devo ter gravado mais de 40 horas dos meus alunos. Então, eu peguei uma turma e fui acompanhando eles. Não, alguém tinha falado já. As atividades. Gente, por favor, fechem os áudios, porque tá vazando aqui, olha. Tem gente no banheiro, tomando banho, tem gente falando, sabe? Falar nisso, tá dando uma chuvinha aqui. Quem quiser assistir a live tomando uma chuva, é legal. Uma ideia boa. Bem, então, nesse processo, quando eu descobri o Prof. Artes, eu falei, caramba, eu vou pegar todo esse material e poder dar uma filosofada em cima dele e organizar. E foi aí que eu tive a ideia de fazer a plataforma digital. Então, que eu vou mostrar para vocês a plataforma. Então, é isso, né? Eu trabalho com improvisação, com canto, e o método Kodály tem tudo a ver com isso, porque você, através do canto, através da voz, você consegue trabalhar embaixo de uma árvore, em qualquer lugar, você só precisa da voz para você começar o processo. Bem, eu vou mostrar para vocês... Marcelo, Oi. Só uma coisa antes, eu queria que você, talvez,
agora, mas na tua apresentação deixasse para eles bastante claro, porque como eles estão construindo também os próprios princípios deles em educação musical, a gente conhece métodos, né, Kodály, Orff, Dalcroze, isso que eles estão conhecendo, ou já conhecem, mas a ideia não é uma aplicação, a ideia é assim, como que eu vou construindo os meus próprios princípios, né? E eu lembro que você me falava lá no mestrado que alguém te dizia, não sei se era o Ian Guest, te dizia, mas esse é o Marcelo Ramos, não é Kodály, não é Ian, Sim, não é, sim, sim. essa quando você olha, você enxerga o Marcelo Ramos e não o Kodály. Então, acho que é nessa direção também, para que cada um vá construindo os seus próprios princípios. Eu conheço métodos, mas a ideia é quem sou eu nisso e como é que eu me fortaleço Sim, nisso. exatamente, porque foi da onde eu parti, né? Tudo que eu aprendi, eu queria dar aula. Então, eu aprendi alguma coisa, já queria passar, já queria transmitir, já queria... E, a partir do momento que eu comecei a estudar música e foram aparecendo as metodologias, eu não conseguia me identificar com elas, por, assim, elas não me davam segurança, elas não me davam autoestima, elas não me davam... Era como se eu tivesse que sacrificar o Marcelo para me adaptar àquela metodologia, àquela situação, e não fosse uma coisa que eu conseguisse tirar de dentro de mim, né? E quando eu tive contato pela primeira vez com o dó móvel, eu percebi que era ali que eu ia encontrar, despertar o Marcelo professor, né? E, caramba, eu entrei na escola de música, tinha que dar aula por 30 anos, né? Faltam 3 anos, eu estou há 27 anos na escola de música. E é como que eu vou trabalhar, né? O que que eu vou fazer, né? Como que vai ser essa aplicação? Então, é muito isso, gente. Aparecem várias vertentes, né? Várias situações. E aí você vai se identificando com várias, com pedaços, né? E a partir dali você vai tirando o que você acredita, né? A primeira coisa que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, eu comecei a organizar esse universo sonoro. Por quê? Porque o método Kodály, ele traz sílabas funcionais. As sílabas funcionais, você tem um som para cada função. Então, a primeira justa, ela tem um som para ela. Por isso que a Ana Paula estava falando, eu canto sempre o mesmo som a partir de qualquer lugar. Exatamente. A grande sacada é essa. Quando a gente, por exemplo, se a gente trabalha com números, né? 1, 2, 3, 4, 5, você é bem interessante, mas você não tem as outras sílabas, as sílabas intermediárias, né? As teclinhas pretas, ou a primeira aumentada, a segunda aumentada, ou terça menor, a quarta aumentada, você não tem essa. Então, as sílabas funcionais, você tem todos os sons. Então, eu queria mostrar 2 vídeos para vocês, de foi como que eu esquematizei, né, que foi a ideia que eu tive logo que eu percebi o método, como que eu organizei isso dentro da teoria, e depois a gente mostra isso sonoramente. Então, deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês. Enquanto o Marcelo pega, por favor, gente, verifiquem seus microfones, que está vazando ainda, está comprometendo. Então, eu criei uma arquitetura para a gente organizar os sons. Isso independente de como que você vai adaptar, de como que você vai fazer, mas isso me ajudou muito a ter segurança. Então, eu consegui pegar os 12 sons e criar uma construção. Então, foi a partir daí que tudo foi se organizando. O YouTube fez eu tirar a música que eu botei aí, eu tive que botar essa coisa eletrônica aí que eu não curto muito, mas não tive outra opção. Mas vamos lá. Vocês estão escutando o vídeo? Eu acho que eu tenho que... Não, Marcelo, tá mudo. Não, deixa Marcelo. eu compartilhar aqui. Peraí. Share sound. Pronto, beleza. Então, isso aí eu fiz com isopor, papelão, tudo muito artesanal e sempre gostei de trabalhar dessa forma. E, de repente, aparece um mundo digital, né? Intervalos musicais. Matéria fundamental, importantíssima para a gente seguir essa grande aventura. Olha só,
vamos decorar o nome dos intervalos e não vamos esquecer nunca mais. Vamos utilizar isso para o resto da nossa vida musical, hein? Muito bem. Pensa, vamos fazer uma abstração. Pensa num prédio, numa obra, que ela tem que ser sustentada por algo forte, algo firme, algo justo, que a gente vai chamar de pilastras. Essas pilastras vão ser exatamente nas pontas para segurar a obra, primeira justa e oitava justa, e no meio, a quarta justa e a quinta justa. Olha aqui, ó. Se você fizer esse desenho com a sua mão, assim, né, ou assim, você vai já decorar isso. Primeira, quarta, quinta e oitava, são os justos. E agora nós vamos descobrir o que tem aqui entre primeiro e quarto, entre quinto e oitavo, e a gente ainda tem um vão aqui. Vamos dar uma olhada nesse vão? Antes da gente ver o vão, percebe, os intervalos justos são pretos, são da cor preta, né? Vai ajudar a gente também a montar essa estrutura na nossa cabeça. Olha só, o vão é feito exatamente da quarta aumentada e da quinta diminuta. Quarta aumentada em laranja, quinta diminuta em verde. Isso daí é o vão da obra, um vácuo. Realmente, e é um mistério musical. Isso a gente vai falar muito sobre isso. Vamos desbravar o que é esse vão dessa construção, né? Que a gente está nomeando de quarta aumentada e quinta diminuta. É só pensar, da quarta para cima é aumentada, da quinta para baixo é diminuta. Quarta aumentando, quinta diminuindo. Beleza. Vamos agora, eu vou até fechar aqui para a gente se concentrar na outra parte. Nós vamos observar que entre a primeira e a quarta justa estão faltando segundas e terças, que a gente vai chamar de parede. A gente pode ter uma parede mais dura, mais mole, mais áspera, mais lisa, mais fina, mais grossa, uma parede menor ou uma parede maior. Então olha aqui, só está faltando segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior. Fechou a parte do lado esquerdo da nossa parede. E observe que o menor é azul e o maior vermelho, né? E do lado direito da nossa parede, na outra parte, está faltando sextas e sétimas, não é? Sextas menores, sexta maior, sétima menor, sétima maior. Então nós fechamos nossa estrutura toda. Vamos voltar a visualizar aqui a quarta aumentada e a quinta diminuta para a gente fechar essa estrutura todinha. Então vamos ver. Primeira justa, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa. Bem no meio, no vão, quarta aumentada e quinta diminuta. Começando a outra metade, a outra parte. Quinta justa, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior, oitava justa. Você nunca mais vai esquecer. O que está entre primeira e quarta, terça, segunda e terça. O que está entre quinta e oitava, sexta e sétima. Pronto, você decorou. Então, beleza. Aí eu mapeei isso. Bem, onde que está a parte prática? O Dó móvel traz. O método quadrado, que ele trabalha com as sílabas funcionais, ele traz um som para cada posição dessa. Então, isso é extremamente encantador, extremamente prático, que é uma coisa que vai acompanhar você a vida inteira. São muitos sons? São 12 sons, mas agora eu tenho eles à minha disposição e o tempo inteiro eu vou começar a trabalhar com eles. Então, eu vou apresentar para vocês qual o nome que se dão para esses sons. Por isso, a Ana tinha falado, né? Por isso que em qualquer posição, o som que você tem, se você tem uma segunda menor acima dele, ele vai ter sempre o mesmo nome. Se você tem uma segunda maior, vai ter sempre o mesmo nome. Se você descer, não importa, o centro tonal maior e menor vão conduzir todo o universo da música ocidental. Então, como que a gente vai chamar? Eu vou mostrar o outro vídeo, de como a gente nomeia cada sílaba dessa. E depois eu mostro para vocês a parte prática. As sílabas funcionais estão aqui. Eu criei uma harmonia para a gente ouvir elas a partir do baixo. Então, olha só. Cada baixo que eu for tocando dos acordes é uma sílaba funcional e eu vou nomear elas primeiro. A regra seria, subiu é com I, é sustenido é I, né? E desceu é A, mas tem algumas exceções.
Descendo. Agora eu vou mostrar, esses são os nomes das sílabas, né? I subindo, A descendo na sua maioria. O Lá bemol, o sexta menor, é um louco, que senão ficaria lá, e a gente usa sempre Si para subir, Si para descer, e Tá para subir, e Tá para descer. Então, quarta aumentada e sétima menor a gente usa tanto na subida quanto na descida. Agora eu vou mostrar o nome do intervalo em relação à sílaba. Uma vez, vamos lá. Agora eu vou mostrar a cifra que eu inventei. Você pode inventar outra cifra. Eu bolei essa sequência que é uma das mais comuns de acontecer na música popular, por isso que não, na música em geral, essas sequências, né, de primeiro grau, aí dominante do segundo grau, da escala maior no caso, né, depois dominante do terceiro e assim sobe, e depois uma outra harmonia para descer. Ela está aí, quem quiser tocar pode anotar ela. Tira bastante, vamos. Então, esse momento é como se fosse tudo que a gente vai estudar. Então, eu estou falando para vocês pela primeira vez do método e eu estou mostrando tudo. Então, agora você sabe onde você vai caminhar. E como que a gente trabalha isso? Aí eu vou mostrar a plataforma digital, que é a plataforma digital seria a aula 0, a aula 1, o início de tudo. Mas é só para você entender que é dentro dessa apresentação que eu fiz que a gente vai tirar. A gente vai começar... Tem um livro do método Kodály, na Hungria, é vendido no Jornaleiro. Então, são 23 livrinhos que as crianças estudam dos 7 anos aos 15 anos, mais ou menos, na escola, na Hungria, que eles chamam lá de método coral. Depois acabou que virou método Kodály, né? Depois o Kodály morreu, botaram o método Kodály. Mas você passa 7, 8 anos da sua infância e adolescência estudando música na escola na Hungria, dentro dessa metodologia. E esses livrinhos, é tão popular isso lá que são vendidos no Jornaleiro. Eu começo a trabalhar com um livro que é 333 exercícios de pentatônica. Então, ele começa apenas... Eu vou mostrar agora aqui, eu vou compartilhar o... Vou compartilhar a plataforma digital agora. Então, assim, eu mostrei para vocês, tipo assim, tudo, como se fosse a aula completa, né, do método. Aí agora a gente vai começar vamos pegar o que dessa tabela? Primeira justa, segunda maior, terça maior, quarta justa, quarta aumentada, ou quinta diminuta, quinta justa, sexta menor. O que a gente vai pegar disso para trabalhar? Então, a gente começa, o método começa com a pentatônica. Na escola, pelo menos um ano, se fica trabalhando a pentatônica. Ela serve como uma coluna vertebral
para entrar a sonoridade de forma bem livre no nosso consciente, né? E no nosso subconsciente também. Então, aqui eu dividi em 14 aulas a plataforma. Então, a primeira aula é só o Dó-Ré, apenas o Dó-Ré. E sempre vai ter uma parte que a gente vai escutar, que a gente vai cantar, depois vai ter uma parte que a gente vai ler, e no final vai ter uma parte que a gente vai escrever. Então, olha só, desde a primeira aula, a gente trabalha escutando, é como se fosse uma infância, né? Você nasce, você escuta. A partir dali, que vem depois é a fala, que é cantar. Depois vem a leitura, depois vem a escrita, mais ou menos nesse processo. Então, cada aula a gente passa por esse processo de escutar, cantar, ler e escrever. Aula 2, deixa eu mostrar aqui. Aula 2 já seriam outras sonoridades, não é mais o Dó, Ré, é Dó, Lá, Sol. Então, Dó, Ré, Dó. Então, você faz uma aula trabalhando só o Dó, Ré. E dá para fazer um monte de coisa com Dó, Ré. Então, o momento que você está ali trabalhando para escutar, para fazer os alunos perceberem, você vai cantar, você vai improvisar, o aluno vai repetir. Isso depois eu vou mostrar aqui para vocês. Aula 3, Ré, Dó, Sol. Você vê que vai bem aos pouquinhos, até chegar na pentatônica completa. Aula 4. Aula 4 é a que eu escolhi aqui para mostrar para vocês. Então, olha só. Aqui, ó, partes da aula. Então, assim, o que a gente tem que ter o foco? São essas 4 situações, né? Escutar, cantar, ler e escrever. E aí, pá, às vezes uma aula não dá tempo de fazer tudo, mas você começa com isso. E na outra aula você dá continuidade. Relembra de forma mais rápida o escutar e o cantar, aí vai para o ler e depois vai para o escrever. Dependendo do tamanho da aula, dá para você trabalhar os 4 pontos, que é o ideal. Aqui, ó, partes da aula é onde a gente vai falar sobre cada situação. O escutar, já, né, o ouvir, já vem mais ou menos junto com o cantar, né? Porque automaticamente, conforme você escuta, você já sai cantando, mas você tem que escutar primeiro, que seria a imitação, né? Então, aqui eu coloco várias atividades, depois vocês podem olhar com calma. A parte 1, que seria cantar, a parte 2, que é ouvir e depois cantar. O só cantar está mais ligado ao aquecimento vocal, né? Muitas vezes a gente dá aula de solfejo, dá aula de percepção, e a gente não faz um aquecimento, né? Então, assim, preparar o corpo para cantar é muito legal. Foi uma coisa que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo. Não chegar numa sala e já sair trabalhando coisas sonoras sem aquecer o corpo, sem aquecer o sistema cantante, né? Então, aqui, ó, segunda parte, ouvir antes e cantar depois. Aí já são vários exercícios em sala de aula. Não sei se tem... Eu sei que o Paulo foi meu aluno, ele já participou de todos esses processos aqui. Então, tem várias atividades. E aqui vocês podem ver os vídeos. Terceira parte, ver, E, ouvir Marcelo, e e tudo cantar. isso que você está colocando, o primeiro cantar, tal, tudo isso tem os seus princípios que você vai sustentando, né? Justificando, né? O pessoal lê depois, é importante, Exatamente, né? tem tudo aqui. Olha aqui, ó. Sobre o projeto, né? Aí eu falo o que é o domóvel, entendendo, diferenciando a pentatônica, a sala de aula é um palco, silêncio, a aula é um concerto, o caminho das práticas. Gente, quando você tem o som te amparando, como é o caso do método, você tá a serviço do som. Não é você ali, não é o professor Marcelo que sabe, que é o cara que está comandando a turma. Não, é um processo que acontece junto. E eu tenho a sonoridade ali na manga, a forma, a organização para ir trabalhando com a turma. Então, cada turma vai ser mais ou menos de um jeito, cada pessoa vai reagir de um jeito. Eu vou estar sempre aprendendo também, não tem fim, porque eu entrei dentro de uma linguagem que está me segurando, que está me respaldando, que está me sustentando. Então, isso é muito bacana, você ter esse apoio funcional, né? Porque você já deve ter ouvido histórias, né, de pessoas que têm ouvido absoluto, mas não têm ouvido funcional. E aí é uma grande crise, né? Porque você diz meeting. Bem,
Eu não sei, talvez a gente tenha que voltar, né? Se acabar, a gente vai voltar. Então, terminando aqui o raciocínio, vocês vão ter toda o passo a passo de uma aula, né? Que é exatamente isso que eu falei, né? Você primeiro trabalhar a escuta, trabalhar o cantar, depois trabalhar a parte de leitura e de escrita. Então, olha só. Ler, ouvir e cantar, parte 4. Parte 5, ouvir, cantar, escrever e ler. Que tudo já se junta no final, né? E tem vários exercícios para a gente chegar nessas situações. Muito bem. Então, deixa eu mostrar... Marcelo, falando em exercício, só para... Porque a gente está no tempo aqui, vai que depois... A Ana Paula estava perguntando no chat, eu não sei se vai estar muito fora do que você está falando, mas depois você pode responder no momento certo. Por que que depois do lá é tá e não li? Tá, então olha só. Cada sílaba representa uma função. Então, cada sílaba tem uma história sonora, né? Então, historicamente, a sexta aumentada, ela praticamente não vai aparecer na nossa vida musical. Quem aparece é a sétima menor. Porque a sonoridade do li seria uma sonoridade assim. É como se assim, eu vejo a Delmário e eu identifico, é a Delmário, professora da UNB, foi me orientar tal. Eu tenho vários parâmetros para reconhecer a Delmário. E eu reconheço ela aqui no chat, numa tonalidade, né? Quando ela está lá na UNB, ela está em outra tonalidade, mas continua sendo a Delmário. Eu encontro com ela lá no Ceará, na praia. Olha que maravilha. Ela está em outra tonalidade, mas continua sendo a Delmário. Então, esse reconhecimento de cada sílaba com a prática, a sexta aumentada praticamente não tem. Porque, olha só, quando eu canto o hino nacional, ó, sol, dó, ti, dó, ré, mi, fá, fá sustenido, que a gente chama de fi, sol, dó, que na verdade é quinta justa, primeira justa, sétima. Isso são intervalos que eu estou cantando, né? Sol, 5, 1, 7, 1, 2, 3, 2, 3, 4, quarta aumentada, 5, 1, que não tem, para um número, não tem a quarta aumentada. Então, a quarta aumentada, ela tem uma função de atacar a quinta, muito forte. Sol, dó, ti, dó, ré, mi, sol, dó, ti, dó, ré, mi, fá, fi, sol, dó, ti, ré, dó, mi, ré, fá, mi, di. Olha a primeira metade indo para a segunda maior. Di, ré, lá, ré, di, ré, mi, fá, sol, si. Olha a quinta aumentada indo para a sexta maior. E olha para o note aí. E a segunda aumentada que vai para a terça maior. Então, assim, essas funções, elas têm prática o tempo inteiro. O hino nacional tem todas, né? Menos a sétima menor. Eu cantei todas. Cantei a primeira aumentada, a segunda aumentada, a quarta aumentada e a quinta aumentada nesse trecho. Então, quando você precisar de um cromatismo ali em cima, você vai ouvir sétima menor. Então, existe o li? Existe. Mas acabou que ele ficou muito sem uma prática sonora, né? Então, a gente acaba deixando sempre o tá. E o fi, a partir do maior, a gente vai ouvir sempre quarta aumentada. E a partir do lá, a gente vai ouvir a quinta diminuta. Então, a quinta diminuta, ela tem uma relação com o mundo menor. E a quarta aumentada tem uma relação funcional com o mundo maior. Por isso que a gente usa fi para subir, fi para descer, porque a gente está subindo a partir de dó, pensando a partir de dó. E o lô seria sexta menor e não quinta aumentada. Eu espero ter respondido a tua pergunta, mas é que é um processo de... Né? O primeiro dia que eu vi a Delmari, né, a gente não se conhecia, eu estava ainda reconhecendo as funções dela, né? Quais são as funções dela? Então, o método é isso. O fantástico é que você entrou no processo de conhecimento, no processo de relacionamento com sons íntimo, e você vai dar sempre o mesmo nome para a Delmari. Se encontrei ela no UNB, se encontrei ela na praia no Ceará, se encontrei ela aqui no chat, eu reconheço a Delmari fisicamente e eu conheço a energia dela funcional, por ter convivido com ela e tudo mais. Então, esse é o grande barato das sílabas funcionais. E por que elas não têm outro nome? Porque não conseguiram botar um nome melhor do que o nome das próprias notas. Então, quando você ouve dó, você ouve primeira justa. Quando você ouve mi, você ouve terça maior. E quando você ouve má, você ouve terça menor. Dó, mi, má, ré, dó. Então, eu podia fazer ru, colo, xoto, não sei, mas ninguém inventou outras sílabas mais interessantes que o próprio nome das notas.
E com o tempo você consegue ficar bem tranquilo em relação a essa prática e não confundir, né? Porque função é função, e nome de nota é nome de nota, é outra coisa. Muito bem. Então, só para dar um toque para vocês, como que eu vou fazer todas essas atividades práticas de escutar e cantar, que são as primeiras, no EAD? Falei, cara, eu estou ferrado, porque não tem como, o som, né? Aí eu comecei a inventar um método que é a mistura do método Pozzoli, que é o ritmo, com o método Kodály, que é melódico, né? Então eu peguei, vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês da ideia que eu tive. Porque o que acontece, gente? Quando a gente é criança, está na barriga da mãe, você fica escutando as coisas. As pessoas ficam falando, você ainda não fala. Mas você está num ambiente que está tudo rolando, som para todo lado. E a partir daí você vai aprendendo aquilo e começa a falar. Então, a música, o método Kodály, você precisa estar improvisando, você precisa estar brincando com sons. E, aos pouquinhos, começar com poucos sons, e que com esses sons você vai poder fazer já vários improvisos e várias brincadeiras. E nada melhor do que a pentatônica, né? Todo mundo que toca guitarra, piano, improvisa, baixo, você está conectado com os desenhos da pentatônica já há muito tempo, porque é o que rola assim 100% praticamente em tudo. Então, eu vou botar esse vídeo do Pozzoli para vocês entenderem como que eu adaptei para o início, né, do EAD. Como eu não podia... Tá aqui, ó, a mistura do método Kodály com o método Pozzoli. Vocês devem conhecer o Pozzoli, né? Então, eu peguei pequenas lições do Pozzoli, de ritmo, e musiquei com a lição. A nossa lição é Ré, Dó, Lá. Ré, Dó, Lá tem o Smoking on the Water, né, do Deep Purple. Lá, Dó, Ré, Lá, Dó, Má, Ré. Tem essa Blue Note aí, mas Lá, Dó, Ré, Dó, Lá, Lá, Dó, né? Então, é essa sonoridade que a gente vai trabalhar e brincar com ela de várias formas. Então, a gente começa com esse improviso aí, no EAD atualmente. Então, vocês podem praticar, tá? Eu vou cantar e vocês repetem. Agora tem que ser com o microfone fechado, senão fica um tumulto geral. Você vai repetir sozinho aí na sua casa, onde você está. Eu gravei, essa gravação não está muito boa, mas eu gravei um metrônomo, o metrônomo fala assim, 1, 2, 1, 2. É um metrônomo que conta o tempo para você internamente. Exercício número 1. Eu começo com 1. Lá, dó, ré. Aí você vai. Lá, dó, ré. Número 2. Lá, dó, ré. Aí você repete. Vai, repete. Número 3. Ré, dó, ré, lá. Vai. Número 4. Lá, dó, ré. Vai. 5. Ré, dó, lá, vai. Número 6. Dó, ré, dó, lá, vai. Número 7. Lá, dó, ré, dó, vai. Número 8. Dó, lá, ré, dó, lá, vai. 9. Lá, dó, ré, dó, lá, vai. Número 10. Ré, lá, dó, vai. Bem, o Pozzoli continua no ternário e no quaternário. E eu fiz essa improvisação. Podia ser qualquer coisa, né? Eu tentei ser bem musical, assim, não botar aleatoriamente, né? Lá, dó, ré, dó. 2, 3. Aí você repete. Lá, dó, ré, dó. 2, 3. Aí o próximo. Ré, dó, lá. Então, o que eu tentei fazer com essa brincadeira aí? Substituir todas as atividades que eu faço em sala de aula, que não tem como, né? Mas pelo menos é um princípio de você conviver com a sonoridade determinada, né? Que é a lição, porque o que acontece? Os 333 exercícios, que é o livrinho, o primeiro livrinho que o Ian usa aqui no Brasil, eu uso, e quem trabalha com método Kodály normalmente usa esse livro para começar. A primeira